Bom dia, ensino médio. Bom dia, Fundação Casa. Hoje a aula é de filosofia e nós vamos falar sobre filosofia, arte como transfiguração do real, do dia 23/7/2020, no Centro de Mídia do Estado de São Paulo. O que fazer? Faça uma primeira leitura do texto que está ali embaixo. Leia o mesmo artigo novamente e agora grife as palavras que você não conhece. Procure no dicionário e anote o significado mais adequado das palavras que grifou. Releia o texto só mais uma vez e procure compreender e interpretar o texto para responder às questões. E uma primeira pergunta: para você a arte é indefinível? E por quê? E agora nós vamos falar da biografia de alguns pintores. Seneca, 4 séculos antes de Cristo a 65 antes de Cristo. Foi um filósofo, escritor e político romano, mestre de retórica, foi o principal representante do estoicismo durante o Império Romano. Lúcio Anáeus Seneca, conhecido como Seneca, o jovem nasceu em Córdoba, Espanha, por volta do ano 4 a.C. Durante o Império Romano, filho do célebre orador Lúcio Anáeus Seneca, o Velho, ainda criança foi enviado para Roma para estudar oratória e filosofia, quando recebeu ensinamentos de vários mestres que iniciaram no estoicismo. Mais tarde, passou uma temporada no Egito para tratamento de saúde. Sandro Botticelli foi um dos grandes nomes do início do Renascimento, na segunda metade do século XV. Embora sua arte tenha um tom mais sentimentalista e melodioso, comparado às obras de Da Vinci. Ou Michelangelo, nasceu Alessandro di Mariano Giovanni Filippi, em Florença, no dia 1º de março de 1445. O nome Sandro é um diminutivo de Alessandro. No entanto, o sobrenome adotado pelo pintor possivelmente é uma derivação do apelido dado pelo seu irmão, Botticelli, que significa pequeno barril. Leonardo da Vinci é lembrado por ser um dos maiores gênios da história da humanidade. As suas contribuições ultrapassaram o ramo das artes e as suas obras como A Última Ceia e Mona Lisa são algumas das pinturas mais famosas e reproduzidas de todos os tempos. O artista é uma das figuras mais importantes da época do Renascimento, movimento de ordem artística, cultural e científica que ocorreu na Europa na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, no século XIV, XV e XVI. Cientista e inventor, Da Vinci foi um homem à frente do seu tempo e realizou consideráveis estudos nas áreas de anatomia humana, escultura, ótica, matemática, arquitetura, engenharia civil, entre outros. Ele nasceu em 15 de abril de 1452, na Vila de Da Vinci, na Toscana, na Itália. Leonardo era filho da camponesa Catherine Lippe e do tabelião Piero da Vinci. Eles não eram casados. Foi educado por pessoas próximas, como a madrasta e a avó. Rembrandt Rameson van Rijn nasceu em 15 de julho de 1606 em Amsterdã e faleceu em 4 de outubro de 1669. Foi um pintor e gravador holandês e geralmente considerado um dos maiores nomes da história da arte europeia e o mais importante da história holandesa. É considerado por alguns como o maior pintor de todos os tempos. As suas contribuições à arte surgiram em um período denominado pelos historiadores de Século de Ouro dos Países Baixos, no qual a influência política, a ciência e o comércio e a cultura holandesa, particularmente a pintura, atingiram seu ápice. Meindert Habermas nasceu em 31 de outubro de 1638 e faleceu no 17 de dezembro de 1709. Foi um pintor neerlandês. Habermas assinou sua primeira pintura aos 20 anos, casou-se com uma empregada da qual teve 3 filhos e ocupou, depois de 1669, a função de mediador municipal. Sua fama data do século XIX, quando foi redescoberto. Inúmeras de suas obras mostram
em quase todos os museus europeus, vista de Guédria Ocidental, sua obra-prima pintada em 1689, A Estrada para Middelland. Outras obras, como Paisagem Ensolarada e Rotterdam, Ruína de Breidort e Moinho de Água, também destacam-se. Pintou um universo firmemente luminoso e acolhedor, mais estreito. Habermas é um Rudolf, de quem foi aluno posteriormente e rival, o mais célebre dos paisagistas holandeses do século XVII. Mary Stevenson Carsaar nasceu no dia 22 de maio de 1843 e faleceu no dia 14 de junho de 1926. Foi uma pintora dos Estados Unidos, é considerada uma grande pintora impressionista. Ela está enterrada no jazigo da família em Lermes-le-Terre-Terre-Bus. Nascida na Pensilvânia, Mary passou boa parte da vida adulta na França, tendo sido grande amiga de Edgar Degas. É exposto seus trabalhos junto dos impressionistas. Seus trabalhos costumam ser sobre a vida privada e social da mulher, com ênfase nos movimentos íntimos de mãos e seus olhos. Foi descrita por Gustave Gilfoy em 1894 como uma das Les Trois Grandes Dames, três grandes damas, do impressionismo, junto de Mary Bacquemont e Beth Morisot. E tenho mais duas questões. Para você, o que é a arte? Tente definir a arte usando só 3 palavras. Fique com Deus e até a próxima.